No Serra Dourada, Felipe, o Atlético Mineiro foi visitar o Goiás. Todo mundo imaginava que Goiás, por viver um momento complicado, vindo de derrota para o Palmeiras, uma derrota séria, é um time que todo mundo considera um bom elenco, queria mostrar serviço. Mas saiu perdendo de 2-0 para o Atlético Mineiro, tentou uma recuperação, mesmo assim não conseguiu segurar o resultado ou até lutar pela vitória e acabou perdendo mais uma. Eu não tenho a precisão aqui, você é o cara dos números, mas eu acho que já estava para lá de 7 resultados em empates e derrotas seguidos. O Goiás, de um lado, desistiu de tudo, se bobear ficar fora até de Sul-Americana, porque está em queda livre. Você concorda? Eu estava pensando, a gente até conversou com isso, falou sobre isso, né, lá no Passando a Bola, mesa redonda. O Goiás, nesse segundo turno, no início, ali, um pouco antes do meio do segundo turno, chegou a ser vice-líder, chegou a ter uma rodada que, se ele vencesse, ele podia assumir a liderança, e dali em diante o time desabou. Será que a possibilidade de ser líder, a chance de brigar pelo título, abalou os nervos do elenco? Talvez, Mauriel. É de se pensar nisso sim. Mas eu acho que muito do que aconteceu, até já escrevi sobre isso, o Hélio dos Anjos, com a chegada do Fernandão, óbvio que a gente não pode negar aqui que o Fernando, não vou chegar aqui e falar que o Fernandão é um mau jogador e tudo mais, que é um desagregador, obviamente, pode ser, eu não conheço pessoalmente, mas eu acho que não é. Mas a chegada do Fernandão está intimamente ligada a essa queda de produção do Goiás, né? Já escrevi sobre isso. E eu acho que muito em função do Hélio dos Anjos, ele ter mudado a equipe, né? O Goiás vinha jogando muito bem, com o time certinho ali, com o Léo Lima no meio campo, Felipe e Arley no ataque, os dois alas voando, e do nada vem o Fernandão. Ele vai deixar o Fernandão no banco? Não vai deixar. Ele acabou ali modificando a equipe, tirou o Felipe, que era o artilheiro do time, botou o Felipe no banco, acabou modificando toda a estrutura, porque o Fernandão tem um estilo de jogo diferente do Felipe, e ali o Goiás desandou, né? Então acho que é uma junção de fatores. Tem essa história que você falou, acho que pode ter pesado sim no Goiás o fato de ter ali que assumir a liderança, ter que assumir uma condição de protagonista do campeonato, mas eu acho que também o fato do Fernandão ter chegado e o Hélio dos Anjos não ter tido peito a palavra mesmo, de deixar o Fernandão no banco, isso acabou atrapalhando também. Ele modificou uma estrutura que vinha dando muito certo, né? Do lado do Galo, que também recebeu jogadores importantes, o Celso Roth teve que ter uma habilidade para poder tratar das entradas do Correia. O Correia um pouco menos que ele chegou para uma posição que precisava, mas o Ricardinho, ele está agora entrando, já se tornou titular do time, o Evandro já saiu, e o Galo tá muito forte, né? O Galo tá muito forte. Já o Galo é uma situação diferente, porque o Galo recebeu reforço, mas o time do Galo, apesar de estar bem no campeonato, era um time que todo mundo sabia que estava precisando de algumas peças. O Galo não tinha essa posição do Ricardinho, o quarto homem de meio campo, jogava o Júnior, né? Jogava o Júnior improvisado, que é um jogador que conseguiu cumprir bem a função ali no começo do campeonato, mas já é um jogador já mais velho, não é da função, estava todo improvisado e tal, conseguiu quebrar um galho muito bem no começo, mas depois começou a ver que ele não era realmente o cara da posição. Aí caiu no colo do Evandro, né? Caiu no colo do Evandro, que também nunca foi um jogador de encher os olhos, né? E aí agora chegou o Ricardinho, que é o verdadeiro dono da posição, pentacampeão do mundo, muito experiente. No Galo também chegou o goleiro, estava precisando do goleiro, o Carine chegou, mas o jovem Bruno nunca chegou a passar muita confiança. Tinha o Edson também, o Aranha se machucou, chegou o Carine tomou conta da posição, o Correia, como você muito bem colocou, entrou muito bem ali no meio campo, né, fazendo a função de terceiro homem, um cara com uma visão de jogo muito boa. Enfim, o time do Atlético é um time muito forte, tá jogando muito bem o campeonato, e desde o começo, né, a gente não acreditava. Eu mesmo cheguei a taxar o Galo de paraguaio antes dos reforços, né, para atenuar um pouco a besteira que eu acabei falando, mas eu acho que tudo vai ser decidido, eu acho, nesse domingo, assim. Essa partida entre Flamengo e Atlético, o Atlético ganhando, aí eu acho que se credencia mesmo de vez para brigar pelo título, chega muito, mas muito forte mesmo. Agora, se o Atlético perder, eu acho que tem que esquecer o título e passar a se concentrar na Libertadores e não deixar a cabeça baixar, né?
caso de derrota, o Galo tem que se concentrar, até porque eu estava vendo aqui a tabela, dos 5 primeiros, o Atlético é o único que joga 3 partidas em casa dessas 5 que restam, né? Verdade. Então ele tem essa vantagem. Falando em tabela, Felipe, na próxima rodada, ela é tão decisiva, tanto para o Flamengo quanto para o Atlético, e para todo mundo, mas para essas duas equipes que vão protagonizar um clássico maravilhoso. Por quê? O Galo é o único que, se vencer o confronto com o Flamengo e Palmeiras e São Paulo tropeçarem, pode assumir a liderança. Ele vai Exatamente. E a gente até conversou aqui em off, os jogos, respectivamente, aí, de Palmeiras e de São Paulo, são jogos complicados. É verdade. O Palmeiras ambos vão visitar alguém, né? O Palmeiras visita o Fluminense e o São Paulo visita o Grêmio. Então, é normal. Se o Galo fizer o papel, o dever de casa dele, e Palmeiras e São Paulo não acontecer nada, é um resultado totalmente possível, teremos na 34ª rodada o Galo na liderança. Mas a gente pode ter o inverso também, né? A gente pode ter no final do domingo um Flamengo aí a 1 ponto dos líderes e com uma vitória aí sobre o Atlético Mineiro dentro do Mineirão na bagagem para mostrar assim, ó, eu ganhei aqui, eu tenho condição de ser campeão. O que a gente pode tirar disso tudo, Mauro, é que esse campeonato realmente está sensacional. Muitos jogos muito legais de se assistir e emoção, né? E as torcidas, Felipe, não ficam resumidas a torcer os seus times, né? A secação tá tremenda. Exatamente. E os resultados acontecem. Hoje aconteceu uma situação muito engraçada, né? O torcedor do Flamengo hoje teve, talvez, umas poucas vezes na vida que torceu por 2 de seus maiores rivais, né? E deu certo. A torcida deu certo. E acabou que o Botafogo e o Fluminense contribuíram aí com o sucesso do Flamengo entrando no G4. Haja mandinga pra esse G4. Então vamos falar desse G4. Então o Flamengo ufa, depois de não entrar no G4, mesmo vencendo aí vários jogos, uma dificuldade de 10 jogos, o Flamengo perde pro Barueri, ganha na rodada seguinte, e uma rodada ajuda bastante, o Flamengo entra no G4. Esse Flamengo também mostrou personalidade, né? Mesmo depois da derrapada. É verdade, mostrou personalidade, apesar de eu não ter achado que o Flamengo fez uma boa partida. Eu acho que o Flamengo correu riscos desnecessários contra um Santos que não tem mais nada para fazer no campeonato, né? O Santos entrou de franco atirador ali. Acho que se o Flamengo tivesse pressionado um pouco mais no primeiro tempo, depois que fez 1-0, poderia ter construído uma vitória com muito mais tranquilidade. Não conseguiu, mas eu acho que é aquela típica vitória que dá muita moral pelo jeito que foi, né? Às vezes é bom ter uma vitória suada, sofrida, assim. É bom um goleiro pegando 2 pênaltis. Um goleiro pegando 2 pênaltis, porque acaba que os jogadores acabam incorporando assim, bom, a gente tá com sorte, a sorte está do nosso lado e tal. Então, nesse sentido, foi uma vitória muito boa. É aquilo que eu falei, né? O Flamengo tem uma decisão domingo. Acho que domingo é o domingo que vem, é o dia D, assim, para saber o que o Flamengo quer nesse campeonato. Se é título ou se é Libertadores. A gente falar do São Paulo, que ganhou do Barueri. O jogo foi duro, o Barueri jogou até mais que São Paulo, mas o São Paulo conseguiu com o gol de Jorge Wagner uma vitória importantíssima. O São Paulo não jogou bem, né? Quem viu o jogo viu que o Barueri perdeu, mas não perdeu por causa da ausência do Val Baiano e do René. O Barueri jogou muito bem. O próprio Rogério Ceni, na entrevista coletiva depois, falou que o Barueri merecia ter tido sorte melhor no jogo, mas não conseguiu ganhar. Mas sei lá, essa história eu achei muito esquisita. Essa história da mala branca aí tá muito esquisita. Não sei. Ela surgiu de um jeito, né? E surgiu do nada. Eu também não. Falaram como se o Cruzeiro tivesse comprado. Como se o Barueri tivesse sido comprado, entregado o jogo. Mas não, o Barueri foi lá e ganhou o jogo. Entendeu? Já deu pra entender aí que não foi. O Cruzeiro já deixou claro que não ofereceu nada. Parece que foram. Foi um torcedor. Aqueles mecenas, aqueles torcedores que tem muita grana e que resolvem, ó. Mário, se a gente for investigar tudo que acontece aí no futebol, a gente vai descobrir cada coisa. Então, eu acho que esse caso aí foi mais. Jogaram pra imprensa, que quiseram criar um factoide aí. Como envolvia o Flamengo, é uma coisa que toma proporções gigantes e tal. E acabaram explorando isso para criar uma notícia que na verdade não tinha nada a ver. Foi um dendezinho nesse caldeirão do Brasileirão que já tá pegando fogo há muito tempo. Exatamente. Como sempre tem que ter, né? Como sempre. Então, pra gente ir embora, Felipe, só a classificação da 33ª rodada, os 4 primeiros. Terminou assim, depois dessa conversa toda. Palmeiras em primeiro com 58, São Paulo em segundo também com 58, o Atlético em terceiro com 56 e o Flamengo entra enfim no G4 com 54. Lá no Z4,
17º Santo André com 35, mesma pontuação do Náutico, 18º. Em 19º Fluminense com 33, ufa, largou a lanterna no colo do 20º lugar, o Sport com 30, que a gente falou aqui, pelo que falta para conquistar de pontos. Os jogos já caiu. Felipe, um abraço. Valeu, Maurel, um abraço.